Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a participação do terço, né? Como que a gente coloca ele dentro de nossas vidas, voltado para o nosso processo de conversão, né? Como que a gente consegue estar mais entregue a Deus através do terço diário, como que a gente consegue fazer isso de uma forma bem feita, né? Bom, eu já falei aqui no canal muito sobre a Eucaristia, né? Eu vou falar mais um pouco, né? Como que ela é realmente vital para a nossa conversão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? O que é o terço, né? Como que ele surgiu e vamos ver aqui como que ele transforma a gente um pouco, né? Bom, eu volto a falar, né, um pouco da Eucaristia, né? E ela tem um papel fundamental na nossa conversão, porque é através dela que a gente realmente vai dar uma substância para que o nosso espírito, o nosso corpo, ele seja tocado por Cristo de uma forma mais eficiente e ele se transforme, né? O valor da Eucaristia, ele é infinito, né? E realmente Deus, ele se manifesta nela e ele realmente faz um divisor de águas ali em quem tem fé e em quem ainda não chegou no ponto da fé necessária, que é o ponto de você crer na Eucaristia, né? Quando ela se transubstancia em corpo, sangue, alma e divindade, ela é exigido da gente um ato de fé para que a gente creia que aquilo ali realmente é o corpo de Cristo, né? E quando a gente coloca um bloqueio, né, em frente à Eucaristia, a gente, na verdade, a gente está colocando um tipo de pensamento crítico, um pensamento racionalista que impede que a gente se entregue à verdadeira Eucaristia. O que é a Eucaristia, né? Se eu não me engano, a maior parte dos americanos, eles não acreditam que a Eucaristia ela é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E eles tomam aquilo ali como apenas uma ação em memória, né? E isso está absolutamente errado, porque ele é de fato o corpo, sangue, alma e divindade. Só que ele está sob a forma de pão e de vinho. E esse ato de fé que é exigido da gente é um teste que ou você passa ou não passa. Não tem meio termo. Então, estar diante de um milagre, que é o corpo de Cristo que se transubstanciou em um pão e um vinho, e você crer nisso de todo o coração, é você rejeitar o racionalismo que já está implementado dentro das nossas mentes e você acatar aquilo que é explícito, que Deus ele disse pra gente, né? Então, esse é o primeiro ato, né? Antes de chegar no terço, antes de falar das transformações do terço, né? Que ele entraria nas orações diárias, nas meditações diárias. Eu já falei muito sobre oração, meditação e contemplação aqui em outro vídeo, né? E o terço ele se encaixa nisso de uma forma muito especial, né? Mas vamos lá, eu vou chegar ainda no terço, né? A Eucaristia em si, ela é o primeiro passo para a gente dar. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade para chegar nesse passo de fé para que a gente seja profundamente transformado por Deus. E aí que entra o terço nessa etapa e principalmente depois que você tiver entregue a essa verdade, ele vai te fortalecer de uma forma muito mais intensa ainda, né? Mas vamos estudar um pouquinho o que era o terço antigamente, né? Ele era chamado de saltério, né? Antes de ganhar o nome de rosário. E ele servia para a gente acompanhar os 150 salmos, né? Então o nosso rosário ele tem 150 ave-marias, né? Quando você pensa nos mistérios gozosos, nos mistérios dolorosos e nos gloriosos, né? Sem adicionar os luminosos, ele tem 150 ave-marias, né? E seriam as contas para os 150 salmos, né? Que antigamente era feito, né? Bom, o São Domingos de Gusmão, né? Um dia ele entrou em jejum, não estava em meditação, a Nossa Senhora apareceu para ele e explicou o terço para ele, o que ela queria, né? Com o terço, né? Para que ela fosse desagravada, né? Então, São Domingos de Gusmão, ele trouxe o terço, né? E tem até uma história em torno disso que ela é bem forte, que quando ele foi recitar o terço pela primeira vez, o céu ele se escureceu e aconteceram uma série de eventos lá que mostra que o demônio ele ficou muito enfurecido com a introdução do terço na humanidade, né? E aquilo ali, ele ganhou um caráter exorcístico, ganhou um caráter assim totalmente sobrenatural, né? E ele se propagou de uma forma muito rápida, né?
E tamanha é a aceitação que hoje em dia todo mundo que é católico reza o terço, né? Então ele é um divisor de águas também entre os cristãos, né? E se você não está dentro, né, desse cotidiano de rezar o terço diariamente, eu vou te explicar aqui nesse vídeo, né, por que você deveria e como que isso vai te ajudar muito no seu processo, no seu crescimento espiritual. E eu mesmo aqui no canal, eu tomo como missão a propagação do terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria, né? E eu confesso para vocês que a partir do momento que eu comecei a propagar esse terço aqui no canal também, um monte de coisas aconteceram em minha vida. E que você vê que existe uma batalha, realmente uma batalha espiritual do bem contra o mal. Né, com o terço mais ainda, né? Porque ele é algo que já vem sendo praticado de forma milenar, né? Bom, e agora eu vou explicar um pouco sobre a história do nome Rosário, né? Bom, existia uma abadia que tinha um monge lá chamado Alberto, que ele era muito dedicado, ele era muito pontual, né? E aí um dia chegou na hora do almoço lá no refeitório, ele não apareceu. Então o abade virou para um dos monges e falou assim: vai lá buscar o monge Alberto, que ele não apareceu, vai ver se ele está bem, se ele está passando mal e tal. E o monge foi e não voltou mais. Aí ele não voltou mais, ele pegou outro monge e mandou. O outro monge foi e também não voltou mais. E ele mandou alguns monges e os monges não voltaram mais, né? E ele falou: aconteceu alguma coisa. E aí ele pegou e saiu, ele viu que eles estavam na capela. A hora que ele entrou na capela, ele e os outros monges se depararam com o milagre que estava acontecendo, né? Na hora que ele estava rezando o saltério, né? As Ave Marias e o Pai Nosso, né? Nos mistérios. E a cada Ave Maria que ele recitava, surgia uma flor branca. Né? E a cada Pai Nosso que ele recitava, surgia uma flor vermelha. Né? E ao término do terço, os monges eles viram os anjos aparecendo. Eles pegaram todas aquelas flores que foram postas lá diante de todos. Eles fizeram uma coroa de flores e eles elevaram para Nossa Senhora, né? E essa história, ela foi muito forte, né? Foi uma visão que todo mundo teve. E a partir desse momento, eles rebatizaram, né, o saltério com o nome de Rosário. Né? E aí virou, né, a coroa de rosas, né, da Virgem Maria, né? Então, esse nome ele tem um fundamento, ele não veio do nada, né? E só que olhando para a parte espiritual que está por trás disso, né, esse milagre ele fala muito sobre o que é o terço. Né? É você desagravar a Nossa Senhora, você dar as rosas à Nossa Senhora, você dar as rosas vermelhas, né, de Cristo, né, do Pai Nosso para Nossa Senhora, você dá as rosas brancas para ela, nas Ave Marias. E além do desagravamento, você está acessando diretamente as graças que a Nossa Senhora ela tem para te dar. E quando você reza o terço, você está acessando a intercessão mariana, né? Você está indo direto para o coração da Nossa Senhora e pedindo intercessão para ela. Então, quando você coloca os mistérios, você está também, de pano de fundo, meditando sobre os mistérios de Cristo. E isso é necessário que a gente faça todos os dias de nossas vidas, né? O terço ele traz isso para a gente de uma forma muito especial. E você está acessando o coração de Nossa Senhora sempre que você reza o terço. Então, a recitação do terço, ela é importantíssima para o nosso espírito, porque ela faz uma conexão direta e especial com a Santíssima Mãe de Deus, que ela é portadora de todas as graças da humanidade, passaram por ela, né? E ela também é a nossa grande intercessora aqui na Terra, né? Então, quando você faz isso, você não está somente fazendo isso pela Nossa Senhora, você também está agradando a Deus, você está agradando a Jesus Cristo, porque você está se dedicando à mãe dele. E isso é algo que é esperado da gente também, né? Quando Cristo estava na cruz, ele virou para o João e falou: discípulo, essa é sua mãe, né? E ele virou para Nossa Senhora e falou: mulher, né? Que é o mulher em grego, aquela palavra que ele usou, mulher em grego, ele tem uma referência mais a senhora, né, do que mulher. E ele falou: mulher, este é o seu filho, né? E uma curiosidade aí, né, que a palavra que ele usou lá, mulher,
é a mesma palavra que foi usada em Gênesis, a mulher de Gênesis, é a mesma palavra que foi usada nas bodas de Caná, a mulher das bodas de Caná, e a mesma mulher que é usada em Apocalipse, né, a mulher revestida de sol, né, no Apocalipse capítulo 12. Né. Então, lá ele está falando explicitamente quem é a Nossa Senhora. Né. Ela é a Senhora, né, ela é a mulher, é a Senhora. Então, ali, o caráter espiritual da participação da Nossa Senhora, né, na nossa salvação como corredentora, não que ela vá fazer o ato de Cristo, mas a gente teve o sim dela, a gente tem a intercessão dela, e ela, cheia do Espírito Santo, tudo que ela quer já está dentro da vontade de Deus também, né? Então, a oração do terço, você está acessando a misericórdia de Deus também, junto, por conta de você estar reparando também a Nossa Senhora. Eu coloco isso também no terço de reparação ao Imaculado Coração, né, com orações específicas que a Nossa Senhora pediu pra gente. Né, quem tiver interesse, tem aqui no canal alguns vídeos, né, sobre isso. Mas já no terço tradicional que a gente reza, a gente também está contemplando essas coisas, né? E a gente também está meditando, né? A intenção do terço de reparação, ele é um pouquinho diferente, né? Ele visa a gente reparar os pecados praticados contra o Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? Que eles são praticados principalmente nos dias de hoje, que foram explicitados por Jesus Cristo nos anos 20 para Lúcia de Fátima, né? E o terço tradicional que a gente reza, a gente está meditando nos mistérios, né? Então, as intenções, elas são diferentes, né? Mas elas levam a gente para o céu da mesma forma também, né? Elas levam o nosso coração daqui da terra para o alto. E quando você recita o terço todo dia, você está alimentando a sua alma e você está permitindo com que ela se transforme de uma forma muito mais intensa, que não seria possível ela ser transformada nessa velocidade se não tivesse a participação do terço. Né? Então, assim, eu falei no começo do vídeo muito sobre a Eucaristia, e quando você faz o complemento, né, Eucaristia e terço diário, você tem uma fórmula muito potente para a sua santificação e para a transformação do seu espírito, né? É claro que para isso você precisa estar realmente com o coração nisso, né? Você precisa estar dedicado a isso e querendo isso, né? Você não vai rezar o terço falando, deixa eu me livrar logo dessas orações, né? Porque isso não ajuda em nada, né? Mas quando você vai de coração e medita nos mistérios do terço, e você para os minutinhos depois que você reza o terço, você faz companhia à Nossa Senhora, né, meditando nos mistérios do terço, você vai perceber a transformação agindo no seu coração dia após dia, né? E quando você começa a conhecer sobre os processos de conversão de uma alma, você começa a entender isso de uma forma mais profunda, né? Só para explicar rapidamente aqui para vocês, a gente passa por alguns processos de conversão, né? Então a gente tem a nossa primeira conversão, quando a gente realmente aceita Deus dentro dos nossos corações, e isso leva um tempo para amadurecer, né? E depois você tem uma segunda conversão, que você se aprofunda mais. Nesse momento você já está rezando o terço de uma forma mais intensa, né? Você já está querendo ele, né? E você passa a ter uma outra conversão depois no futuro, que você passa a ter uma vida espiritual um pouco mais dedicada, mais elevada, né? E aí as coisas, elas vão evoluindo a partir daí, né? Isso se relaciona muito com as moradas que a Santa Teresa d'Ávila, ela falou muito no livro Castelo Interior, né? Eu já falei um pouco aqui no canal, eu tô devendo para vocês um vídeo sobre as moradas, eu ainda vou chegar lá. Mas o terço, ele é um caminho que ele te joga mais certeiramente para um crescimento no espírito, né? O fundamento do cristão, né? Fé, esperança e amor, que também é entendido como caridade, né? Fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor, é a mesma coisa. Ele passa pelo terço. Você não chega numa perfeição maior de fé, esperança e amor sem passar pela recitação do terço diário, né? Ou rosário, se você conseguir, né, fazer isso, né? E eu falo por mim mesmo que
a minha conversão, o meu processo de conversão, ele ganhou um outro aspecto a partir do momento que eu comecei a rezar o terço diariamente. Eu tive uma graça muito grande em 2005, né? Era para eu ter partido dessa terra, né? E por um milagre muito grande eu fui salvo, né? Não era para eu ter sobrevivido ao que aconteceu comigo. Um dia eu posso contar isso para vocês. Um erro de cirurgia aconteceu comigo e eu fiquei um tempo na UTI sem explicação do porquê eu estava vivo, né? E ali eu não entendia nada, né? Do que era o Espírito Santo, nada. Estava no mundo, né? E depois um católico, ele me explicou, muitos anos depois, que a experiência que eu tive tinha sido uma experiência com o Espírito Santo, né? Mas ali, naquele momento, eu tive uma experiência que me permitiu com que eu ficasse vivo e eu senti a presença muito grande de Nossa Senhora comigo. Né, muito grande mesmo. E eu era um pobre pecador, tipo, totalmente do mundo. Assim, se eu morresse naquela hora, certamente eu seria salvo somente por uma misericórdia extrema de Deus, ou então eu teria o destino do inferno, porque eu não era nada, né? Assim, né? Eu continuo não sendo nada, mas naquele momento era um nada que acreditava nas coisas do mundo, né? Acreditava, inclusive, que a igreja ela era um instrumento de manipulação e tudo. E naquele momento eu tive uma clara experiência com o Espírito Santo e a presença de Nossa Senhora comigo. Enfim, ali não foi minha conversão, por incrível que pareça. Eu só me abri à espiritualidade, né? E continuei perdido no mundo com a Nossa Senhora no coração. Né? E 10 anos depois foi que eu tive a minha primeira conversão, também de uma forma muito intensa, numa forma espiritual muito intensa também. Aconteceu que as coisas da vida elas se encaminharam para que, através de eu tocar na medalha milagrosa, que eu tive ali uma infusão do Espírito Santo dentro de mim novamente. E naquele momento ali ocorreu uma conversão minha muito grande, né? Naquele momento eu estava em Portugal. Para quem não sabe, eu sou cidadão português, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir para Fátima, né? Quando isso aconteceu, né? Eu peguei um carro e primeiro, né, eu fui para Santiago de Compostela, né? E no dia seguinte eu fui para Fátima, né? Então, assim, foi uma coisa muito forte na minha vida, né? E ali tinha sido realmente a minha primeira conversão. E aos poucos eu fui começando a aprender o que era o terço, o que era a doutrina cristã de verdade, como que aquilo acontecia e tal, né? Eu fui rezando uma dezena de Ave Maria, né? E aquilo ali foi me transformando devagarinho. Né? O tempo passou e tal. E um pouco antes do Covid eu comecei a recitar o terço, né? Todos os dias. Eu tinha a proposta de recitar o terço, eu tinha uma promessa de recitar o terço durante 3 meses, né? Eu tinha estabelecido isso. E quando terminou os 3 meses, eu falei, eu acho que eu consigo rezar até os 6 meses. E quando terminou os 6 meses, eu falei, eu acho que eu consigo rezar um ano de terço. Né? Quando terminou um ano de terço, né, eu falei assim, eu consigo rezar outro tempo de terço e outro tempo, e desde então eu tô há alguns anos rezando o terço, né, e todos os dias, né. Hoje eu já rezo o rosário inteiro todos os dias. E a minha terceira conversão também é uma história que, assim, eu não tô pronto para contar aqui, né, as pessoas que são mais íntimas, elas sabem o que aconteceu na minha vida. Mas Deus, ele deu uma cruz muito grande para que eu pudesse carregar, né? E eu passei por uma conversão, né, também um pouco mais intensa, e eu tomei como missão também servir a Deus, né? Com que minha vida ela fosse dedicada também a servir a Deus e a colocar a cruz na frente de tudo que eu fizesse em minha vida, né? E por incrível que pareça, o terço parece que ele ganhou uma importância maior ainda na minha vida, né? E o terço de reparação também, ele tem entrado na minha vida, me transformou, e as pessoas que rezam o terço comigo, né, eu vou rezar online também com vocês para compartilhar essa experiência. As pessoas que rezam o terço na intimidade comigo, o terço de reparação também, elas também estão testemunhando uma transformação na vida delas também, né? Então, assim, a conexão com a Virgem Maria, ela é real, ela é profunda. E se você permitir, por exemplo, fazer a consagração,
dos 5 primeiros sábados, eu falei muito sobre isso aqui também no canal, vai ser algo que vai transformar a sua vida. E por favor, não faça isso para que você tenha os benefícios, faça isso para que você repare o coração de Nossa Senhora. Porque essa é a intenção da consagração dos 5 primeiros sábados, né? Então, assim, eu sou uma testemunha de que o terço ele é um instrumento fortíssimo de conversão. Ele tem um caráter espiritual, ele tem um caráter também, eu vou até mais longe, exorcístico. Eu falei isso aí alguns minutos atrás, né? E volto a repetir aqui de novo, né? Ele também é exorcístico porque a presença da Nossa Senhora, ela afugenta o demônio, né? Lá em Medjugorje, ela falou para as videntes lá de Medjugorje que onde ela aparece, né, o demônio ele aparece junto para tentar desestabilizar, né, o que ela está tentando construir, né? E esse mostra o caráter de batalha, o caráter que está por trás do terço, né? Você expurgar o demônio da sua vida colocando o nome da Virgem Maria, né? Os padres exorcistas, né, quando eles recitam o nome de Jesus, ele não tem tanto efeito nos demônios, porque os demônios eles reconhecem que Jesus Cristo ele é o nosso Senhor. Eles sabem que é o nosso Senhor. Agora, quando você recita o nome de Maria, eles gritam de dor, porque ela é uma simples criatura que foi elevada para junto da Santíssima Trindade e virou mãe rainha. Então, quando eles falam o nome de Maria, não é Nossa Senhora que eles falam Virgem Maria mesmo. Eles gritam de dor, porque eles não aceitam que ela é a mãe de Deus, eles não aceitam que uma simples criatura ela seja tão elevada assim. E eles são obrigados a prestar reverência para ela, né? Então o terço ele tem um caráter espiritual de uma profundidade muito maior que você poderia conceber, né? Não é à toa que você tem outras designações cristãs, né, os protestantes principalmente, que eles rejeitam a Nossa Senhora, que eles rejeitam o terço, né? Então isso você está percebendo um erro que existe na vida deles, né? E o que eles estão perdendo também, né? Isso aí é muito importante também, né? E pelo terço também, né, que o Padre Pio chamava de a arma, né? Que ele era o maior místico do século XX, né? E ele tinha as chagas de Cristo e ele rezava o rosário várias vezes ao dia, né? Então, essa é a nossa maior arma para esses tempos, né? Esse é o nosso escudo para esses tempos. Se você está abastecido com a Eucaristia, se você está frequentando as missas, se entregando para Deus, se você está comungando e entrando em estado de graça, você está indo no sacrário, rezando, não está saindo, né, das missas, num falatório, num agito, você está preservando aquele momento especial que Cristo está em você, e você está rezando o terço, você está trilhando um caminho de santificação e que vai transformar a sua vida de uma forma muito profunda, né? Bom, então, isso era o que eu queria trazer para vocês, essa era a mensagem principal desse vídeo, né? Falar sobre a importância do terço em nossas vidas e como que ele vai transformar a gente, como que ele vai te transformar. Eu espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, né, pode deixar um curtir aí para mim, eu agradeço muito. Se quiser saber mais do conteúdo que eu posto aqui, né, pode seguir o canal, eu agradeço muito também. E se quiser acompanhar comigo aqui os terços de reparação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, né, acompanha comigo aqui, eu vou estar fazendo as lives e a gente vai estar rezando junto, gente. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, gente.